Voltei, parte 2, voltei. Continuando aqui, heterogênea, tá aqui. Comecei meu relógio. Uma das formações vegetais mais depredadas, e é isso, gente. A Mata Atlântica é uma das formações vegetais brasileiras mais depredadas do mundo, aí, do país. Né? Por quê? Porque ela está na linha de costa, não tá? Lá em 1500, no século XVI, os portugueses, os europeus, chegavam no Brasil por onde? Chegaram no Brasil por onde? Pela costa. E assim que eles chegaram, eles correram atrás de encontrar o quê? Pau-brasil. E pegaram pau-brasil, 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 até que ele começou a diminuir a sua quantidade. Ao mesmo tempo, eles começaram a fazer o quê? Plantar cana-de-açúcar, plantar cana-de-açúcar, plantar cana-de-açúcar, plantar cana-de-açúcar. Só que, gente, o interior brasileiro, ele só vai ser estudado, né, conhecido, né, com maior profundidade, séculos depois. No século XVI, que é quando o Brasil foi encontrado pelos europeus, o que eles tinham era a linha de costa. Então, o pau-brasil saía da onde? Da Mata Atlântica. Eles matavam a Mata Atlântica para o plantio de cana-de-açúcar. Eles matavam a Mata Atlântica para o desenvolvimento da pecuária. Então, a Mata Atlântica ela vem sendo devastada desde o século XVI. Mais recentemente, o que nós temos é o avanço das monoculturas de cana-de-açúcar, café e soja, destaque para o agronegócio, né, que vem avançando sobre a Mata Atlântica e devastando o resto que já não tem. Além disso, também temos o crescimento urbano, né? As cidades vão crescendo, até pegarem as vegetações ali limítrofes, né, como a própria Mata Atlântica, e criando uma situação de devastação absurda, tá? Vamos continuar aqui. Mais depredadas desde 1500, como eu já falei para vocês, estão apenas algumas áreas descontínuas de preservação, esqueci de falar isso, representando 5% da área original. O que acontece? Professor, então não existe mais Mata Atlântica? Não, calma. Existe Mata Atlântica. Mas como que ela está presente no nosso território atualmente? Você tem áreas descontínuas de preservação. Como assim, professor? Seguinte, você tem um parque aqui de proteção, você tem outro parque de preservação aqui, outro ali. Estão entendendo o que eu quero dizer? A vegetação litorânea, que a gente está falando agora no caso, que é a Mata Atlântica, ela pegava o litoral brasileiro inteiro, de ponta a ponta. Agora você tem um tufo de Mata Atlântica aqui, um tufo de Mata Atlântica aqui, outro tufo de Mata Atlântica aqui. Vocês estão conseguindo captar o tamanho da destruição que isso significa? É absurdo, né? Tanto que essas áreas descontínuas, né? Descontínuas por quê? Porque não tem uma continuidade. É um tufo aqui, um tufo aqui, um tufo aqui. Essas áreas descontínuas de preservação representam 5% da área original da Mata Atlântica. Ou seja, de toda a Mata Atlântica que existia lá no século XVI, restam 5% hoje em dia. E esses mesmos 5% continuam sendo devastados pelo agronegócio, pela expansão urbana, especulação imobiliária, pelas plantações de cana-de-açúcar, plantação de café. Ainda hoje. Beleza? Óbvio, elas estão em áreas de preservação, então ficou um pouco mais difícil de invadir, né? E aí, quando eu falo invadir, eu penso nos grandes donos de terra, tá? Nos grandes proprietários de terra, nos grandes donos, né, do agronegócio, grandes fazendeiros, né, grandes produtores de café, cana-de-açúcar, empresários do ramo imobiliário, enfim. Mas ainda assim há uma devastação dessas áreas. Mas estarem em áreas de preservação, sem dúvidas, é algo fundamental para a manutenção dessa mata. Tem alguns estudiosos que apontam que não existe mais Mata Atlântica, que o que existe são remanescências de Mata Atlântica que foram replantadas, né, tentaram fazer um processo de reflorestamento, mas que são parecidas com as espécies lá do século XVI, mas que não são as mesmas. Bom,
Aí cabem mais estudos sobre isso, né? Mas basicamente, o que é importante para vocês é para que vocês tenham em mente que o que resta da Mata Atlântica hoje em dia no século XXI, em 2020, está nas áreas descontínuas de preservação, que totalizam 5% daquela área original do século XVI. Beleza? É que eu já falei para vocês, né? O que levou a isso? Extração de pau-brasil, monocultura de café, cana-de-açúcar e soja, mais recentemente. E aí, quando eu falo de soja, sempre associem soja ao agronegócio, sempre associem soja ao agronegócio, tá? Cana-de-açúcar também costuma ser relacionado ao agronegócio. E também o crescimento urbano industrial, que vai cada vez mais tensionando essas áreas de preservação, motivando, né, esses cenários de devastação. Tá bom? Então já falamos de Mata Atlântica, vamos para a Caatinga agora. A Caatinga, ela está presente no sertão nordestino, lá no Nordeste. É uma região de clima semiárido, com solo rico em sais minerais, porém pobre em matéria orgânica. Então é um solo rico em sais minerais, porém tem pouca matéria orgânica, tá bom? É uma vegetação xerófila, vegetação adaptada à aridez. Isso é importante para vocês terem em mente, que vai acompanhar vocês por toda a vida acadêmica de vocês em geografia. A vegetação xerófila é uma vegetação que está tranquilona no ambiente de muito calor. Pensa no sertão nordestino. Eu já coloquei aqui, né? Um clima semiárido. É um clima muito quente de dia, muito frio à noite e de baixa umidade, tá? E como já vimos, só para lembrar então, né? Caso vocês não tenham isso muito claro na mente de vocês. A água é o maior regulador térmico do mundo. Ou seja, a temperatura de um espaço fica mais amena, fica mais tranquilona, conforme ela tem ali a umidade que vem da água do mar presente, o que torna tudo mais de boa, beleza? Uma temperatura confortável vai se desenvolver, entre tantos outros motivos, por conta da proximidade com a água vinda do mar, tá bom? A umidade que vem nessa água. Se você está em uma região de clima semiárido, significa que você não tem tanta disponibilidade de água assim. Significa que a umidade não é tão facilmente encontrada, né? Não influencia com tanta facilidade esse ambiente como em outras porções do Brasil. É uma região seca. Então, se é uma região seca, nós não vamos ter a presença, ou vamos ter uma presença muito pequena, desse maior regulador térmico do mundo, que é a água. Então, se nós não temos água, a diferença, preste atenção nisso, a diferença entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas serão muito altas. Ou seja, de dia vai fazer um calor absurdo, 40 graus, e à noite vai fazer um frio muito significativo. Tá bom? Por quê? Porque não tem a água ali, não tem a umidade regulando essa temperatura. Beleza? A diferença entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas nós chamamos de amplitude térmica. Esse termo é importante. Anotem. Amplitude térmica. Tá? Então, como já estamos falando da Caatinga, de uma região de clima semiárido, né, no sertão nordestino, nós vamos ter essa grande diferença entre as temperaturas. E a vegetação que é adaptada a essa variação monstruosa é a vegetação xerófila, que é o tipo de vegetação que é adaptada a essa realidade. Beleza, gente? Foi. Presença de arbustos tortuosos, cactáceas, bromélias. Vamos ter aqueles arbustos, né, que são todos retorcidos assim. É uma forma de se manter nesse ambiente. Cactáceas, o que são cactáceas? São aquelas espécies que parecem com cactos. Tranquilão? E bromélias. Bromélias também são espécies adaptadas a esse sertão nordestino, a essa realidade. Beleza? Pensa naquele... Se eu falar para vocês assim, sertão nordestino, o que vocês vão imaginar?
basicamente deserto, né? Imagino que um solo cheio de areia, cheio de rocha, que a gente chama na geografia de um solo areno-pedregoso, né? Uns cactos ali, outros acolá. É isso mesmo, tá? A caatinga, ela tem essa presença de espécies desse naipe, que são espécies adaptadas. Só para falar das cactáceas rapidinho, aqueles espinhos dos cactos, alguns estudiosos apontam que poderiam ser vistos como as folhas das cactáceas. Só que elas têm essas formas mais fechadinhas para reter a água ali dentro. Se um dia vocês ficarem perdidos na caatinga ou numa região desértica, cortem o cactus, que lá dentro tem água. E isso tudo é uma forma do cacto, dessa espécie vegetal, de reter o máximo de água possível dentro dela, porque ela não sabe quando que vai ter chuva de novo. Então ela tem que reter o máximo possível para continuar viva. Beleza? Só para a gente ter noção do que é essa adaptação, o que é a seleção natural, né, que Darwin falava para a gente lá atrás, né, criando essas paisagens vegetais de acordo com os climas predominantes nas diversas porções do nosso país. Beleza? Eu acho fantástico essa adaptação que elas fazem, né? E agora os impactos ambientais que rolam na caatinga. Bom, nós temos pecuária, a introdução de caprinos, a retirada de madeira desde o século XVI, plantação de capim para pastos, século XX, mais recentemente, expansão da pecuária. Gente, basicamente é o seguinte, um minutinho só. Eu vou falando, esqueço de beber água, quando eu vou ver minha garganta tá daquele jeito. Só vendo essa questão dos impactos. É o seguinte, a caatinga, ela tem sido muito predada, né? Ela tem sido muito devastada pela pecuária. Desde lá, século XVI. Depois que não puderam mais continuar na zona da Mata Nordestina, que é a área mais úmida do Nordeste, mais próxima do continente, da costa, olha só, quanto mais próximo da costa, mais umidade, mais essa linha ali litorânea do Nordeste se tornou verde, se tornou interessante, que é a zona da mata. Saindo da zona da mata, indo para o interior, nós chegamos no sertão nordestino, onde nós temos a caatinga. E quando chegaram na caatinga, né, os colonizadores começaram a desenvolver a pecuária. E a pecuária que começou a acabar com a caatinga lá atrás, no século XVI. E hoje em dia, o que nós temos? Nós temos a devastação desse ambiente para o plantio de capim. Né? Então você tira a vegetação nativa e bota capim em cima. Para quê? Para o boi ir lá e comer o capim. Ou seja, passamos séculos, 500 anos aí, mas um dos modelos de destruição da caatinga continua exatamente o mesmo, a pecuária, que obviamente é desenvolvida em grande parte pelo agronegócio. É uma relação agropecuária, né? Então tem essa expansão da atividade pecuária, a retirada da vegetação natural, né, para o plantio de capim no lugar, para o pasto, e esquece o desenvolvimento da vegetação natural da caatinga, tá? E esse plantio de pasto de capim para o pasto é mais recente, né? Principalmente pós-década de 70 para cá, tá bom? Que é essa promoção a partir do agronegócio, focando na pecuária, na expansão da pecuária na região da Caatinga nordestina. Beleza, gente? Vou falar agora de mata de araucária. A mata de araucária é localizada predominantemente no Planalto Meridional, que fica lá no sul do Brasil. Beleza? Ela é presente em regiões de altitudes elevadas e temperaturas mais baixas. Olha só que interessante. Isso aqui é muito interessante de se perceber. Que é o seguinte, já falamos em alguns momentos que quanto mais nós aumentamos a altitude, mais frio fica. Tem uma relaçãozinha, a cada 180 metros para cima, diminui-se 1 grau Celsius. Então, você vai subindo, vai ficando mais frio. E, obviamente, que ela vai ter uma temperatura mais baixa. Então, olha como que essa vegetação de araucária, a mata de araucária, ela vai respeitar exatamente essa relação que nós falamos. Subiu, não subiu? Uma região de grandes altitudes, não é? Então lá em cima é mais frio.
Então é uma espécie adaptada, um, a grandes altitudes e dois, obviamente, a temperaturas muito altas. Beleza, gente? Aqui tá, só para lembrar a ordem, tá a foto da Mata Atlântica. E aqui do lado nós temos a caatinga nordestina. Percebam as cactáceas que eu falei para vocês, arbustos tortuosos que parecem que foram queimados, mas não, só estão de boa ali mesmo. É a estrutura deles, tá? E para ser rápido pela Mata Atlântica, percebam essa vegetação, como que ela é densa, como que ela é extremamente conectada uma espécie na outra, como que é verde. Tranquilo? Continuando a falar sobre Ei, me fugiu o nome. Perdão, gente. Me fugiu o nome total. Tô falando do quê? Ah, da Mata de Araucária. Desculpa. É que são tantas espécies que você acaba se perdendo. Voltando para a Mata de Araucária. É uma vegetação aciculifoliada. Aciculifoliada, professor? É, aciculifoliada. O que significa isso? Que são folhas finas e que são folhas compridas. São folhas que são características de um ambiente frio. Quer lembrar o que é uma folha aciculifoliada? Pensa numa folha que faz mais ou menos a forma de um espinho. Não é o espinho de um cacto, não é isso. É uma folha que tem uma forma mais espinhuda, né? São folhas finas e são compridas. Compara com a folha da árvore aqui do quitungo. Você pega a folha dessa árvore, a folha é larga. É você escrever na folha se você quiser. Na aciculifoliada, não. A aciculifoliada é uma folha de característica de uma região mais fria. Então, é uma folha mais fina, é uma folha comprida. Ou seja, menos taxas de evapotranspiração, para reter essa umidade dentro dessa árvore. Beleza? Então, mais uma vez, demonstrando para a gente como que é fundamental entender essa relação entre clima e vegetação. Não tem como você entender um sem entender o outro. Alguns cientistas, inclusive, comentam que a vegetação é o espelho do clima. Tá? Aqui está um exemplo, além de todos os outros que a gente já conversou. Uma espécie aciculifoliada é uma espécie característica de um ambiente mais frio. Show? Pouca variedade de espécies, como já conversamos lá atrás. Está mais frio? Está mais frio. Então esquece espécies heterogêneas. Não, vão ser homogêneas e mais espaçadas entre si. Show? Quais são os impactos ambientais que nós percebemos? Essa mata, a de Araucária, ela também estava nesse espaço de colonização europeia na região do sul do Brasil. A Mata de Araucária, ela faz parte da Mata Atlântica, tá? É uma continuação da Mata Atlântica, só que em uma região mais alta. Como a gente falou do Planalto Meridional, então uma região com uma altitude mais significativa. Então é uma continuação da Mata Atlântica, só que em uma região mais alta. Beleza? E eu não falei que a Mata Atlântica estava num espaço de colonização, da chegada dos europeus? Pois bem, a de Araucária também estava. Então, ela começou a ser devastada por conta dessa colonização europeia lá no sul do nosso país. E utilizaram a Araucária para quê? Para construírem moradias. A madeira da Araucária é muito boa para você construir móveis, você construir casas. Então, foram cortando a poder construir as infraestruturas básicas para eles sobreviverem. Utilizaram para a fabricação de móveis, como já falei. Um grande uso da Araucária é para a produção de papel para o desenvolvimento de papel e para a construção civil. Desculpa, gente. Então, a madeira da Araucária, não só a madeira da Araucária, espécies, né, de climas mais frios, né, de climas temperados ou subtropicais, são madeiras que são muito interessantes, né, para a construção de móveis, né, para aproveitamento de papel, para o desenvolvimento de papel, perdão. Então a Araucária hoje é muito aproveitada para isso. Indústria de móveis, para a produção de papel. A Faber-Castell, se eu não me engano, tem uma área para produção
né, voltada só para isso, e também é utilizada para construção civil. O resultado é o desaparecimento de 98% da área nativa da araucária. Assim como tantas outras florestas, paisagens brasileiras que nós estamos falando até agora, a araucária também está muito devastada, assim, extremamente devastada. 98% é muita coisa, tá? Também restam algumas remanescências dessa espécie vegetal tão importante para o nosso país, tá? Exatamente isso, ó, remanescências presentes em áreas de encostas serranas de difícil acesso. Elas estão em regiões de difícil acesso para o homem, também algumas preservadas em alguns parques, né? Então é isso, essa é a realidade da araucária. Passo agora para o cerrado. O cerrado ocupa 25% do território nacional. 25% do Brasil é cerrado. E, gente, já passamos de 20 minutos. Vou parar aqui e vou voltar na próxima parte, beleza? Então até daqui a pouco. Parar meu relógio. Tchu, 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 tchu.